Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos agora aprender a criar um cartão de visita facilmente e muito rápido. Como que a gente vai criar um cartão de visita? A primeira regra para você criar qualquer arte é saber a medida da sua arte, qual que é a altura e largura da sua arte. Com o seu material em mãos, você vai pegar uma régua, vai medir a largura e a altura do seu material, tá? E aí você vai vir aqui no menu Arquivo, Novo, no CorelDRAW. Aí você, nessa caixa de novo documento, você pode digitar na largura a largura do seu trabalho, no meu caso é 9 centímetros o cartão de visita, e a altura, que é 5 centímetros. Selecione e coloca o 5. Modo de cores, CMYK, resolução 300. Clique em OK. Ele já vai criar um documento, não coloquei o título, então está sendo a terceira guia aqui, com o tamanho padrão. Olha só, se você, com o meu documento selecionado, aqui na nossa barra de propriedades, você consegue ver que ele está com 9 por 5. Se você quiser mudar depois de aberto, você pode mudar aqui também. Ó, colocar, por exemplo, 8,7. Enter, ele muda. 9, Enter, ele muda. Tá? Então você consegue mudar por aqui também. Um cartão de visita, como o próprio nome já diz, é um cartão de visita. Você faz uma visita a um cliente e aí você quer deixar uma propaganda dos seus serviços, você entrega um cartão. Ele vai, nesse cartão é muito importante que ele tenha o telefone, tá? O seu contato, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, ele tem que ter os seus dados e também, dependendo do seu público-alvo, os tópicos com que você trabalha. Não é obrigatório para todos os casos, mas na maioria das vezes você tem que ter o seu logotipo ou o seu nome com o seu trabalho que você faz, os tópicos do serviço que você faz e o telefone. É o mais importante. O que vem depois é consequência. Você pode fazer uma arte bonita, pode caprichar, mas o mais importante, não esqueça do telefone e do seu nome e os seus dados todos, tá? Então, eu vou criar um cartão de visita que vai ter o meu nome. Eu não vou colocar um logotipo, porque é uma aula inicial, mas eu quero te explicar só como que você preenche o conteúdo aqui do cartão de visita. Já está na medida correta. Eu vou vir aqui na parte esquerda da tela com o meu mouse. Na minha caixa de ferramentas, eu tenho a minha ferramenta texto, que na parte esquerda você tem várias ferramentas. Lá no meio da caixa de ferramentas, você tem um azinho, que é a ferramenta texto. Se eu clicar sobre ela, o ponteiro do mouse transforma na ferramenta texto, ele transformou na ferramenta texto, e aqui na barra de propriedades eu tenho as configurações da ferramenta texto que está selecionada. Se eu clicar aqui em cima, dentro da minha tela, aparece um cursor piscando. Se eu digitar qualquer coisa agora, vai digitar a partir desse cursor, que ele está no tamanho 24 da fonte Arial. Se você quiser mudar a fonte, aqui está no Arial, você pode escolher uma outra fonte qualquer, clicando no drop-down aqui da fonte e escolhendo uma outra fonte. Ou você pode também mudar o tamanho. Aqui no 24, pode clicar no drop-down do tamanho, setinha para baixo, e escolher um outro tamanho. Eu vou digitar, por exemplo, um nome, por exemplo, Apigobaldo. Apigobaldo. Vai ser o nome do profissional, Apigobaldo. Volto na ferramenta seleção, está feito o meu Apigobaldo. Esse é o nome do profissional. Não vou ter logotipo, só vou te explicar como criar inicialmente. Além do nome Apigobaldo, eu quero ter outros conteúdos aqui na minha tela. Quero ter o telefone, os serviços com o qual o Apigobaldo trabalha e o endereço. E uma foto para simbolizar o trabalho do Apigobaldo. Nesse caso, é interessante que as fotos sejam suas fotos. Se for uma foto sua dos seus serviços, que essas fotos sejam dos seus serviços ou relacionadas com o seu serviço. Se você estiver criando um cartão de visita para uma loja de roupa, procura na internet fotos de roupas relacionadas com o que essa loja venda ou tire fotos das roupas da loja, tá? Tem que ser fotos relacionadas com o que o cliente trabalha. Eu posso voltar na ferramenta texto e criar novamente um texto, ou eu posso vir aqui no meu texto, dar um clique sobre ele com a ferramenta seleção ativa, eu clico sobre ele e ele vai selecionar. Apareceram as alças de seleção em volta do texto, tá? Com essas alças de seleção selecionadas, eu posso aumentar, diminuir o meu texto ou movimentar. Se eu clicar no texto mesmo e o ponteiro se transformar
numa cruzinha, quer dizer que eu estou apto a clicar, ó, transformou numa cruz. Se eu clicar e arrastar, ele vai mover o meu texto ou o objeto selecionado. Com o meu objeto selecionado, aqui na barra de status, você pode ver que está escrito texto artístico. Então, é um objeto do Corel, não é bitmap nem nada. Então, eu posso mover para onde eu quiser, clicando, segurando o botão do mouse, não solto o botão do mouse, sem soltar, eu arrasto. Quando eu soltar, ele vai parar, tá? A mesma coisa funciona para essas alças de seleção. Se eu vier aqui nessa alça de seleção, o ponteiro do mouse, estando sobre ela, vai se transformar numa setinha de 2 pontas. Quando ele transformar na setinha de 2 pontas, se você clicar, segurar o botão e não soltar, aí você arrastar para fora ou para dentro, você muda o tamanho do seu texto. Só quando você soltar o botão que ele vai parar de movimentar, tá? E você tem como fazer uma outra coisa aqui também. Em vez de criar um texto do zero, você pode clicar sobre o seu texto, quando ele estiver numa cruzinha, segurar o botão do mouse, arrastar para uma outra posição, só que aí antes de você soltar, você dá um clique com o botão direito. Não solta o botão do mouse, dá um clique com o botão direito. Ele vai duplicar o seu texto. Vai aparecer um maisinho no seu ponteiro do mouse. Se tiver com maisinho, quer dizer que ele está duplicando. Se tiver sem o mais, não está duplicando. Eu cliquei de novo. Vou clicar novamente. Soltei. Então, entendeu? Em vez de você clicar no azinho e digitar um outro texto, você vai pegar o seu texto atual, selecionar com o ponteiro do mouse, clicar, arrastar para baixo, clica sobre ele, segura o botão, arrasta para baixo, não solta o botão. Se soltar, ele vai só morrer. Tá? Segura, arrasta e aperta com o botão direito uma vez. Duplicou. Agora aqui que eu dupliquei, eu vou dar 2 cliques rápidos com a ferramenta seleção, ou então eu venho no texto, ferramenta texto, e seleciono esse texto aqui. Ó. Clique e arrasto com o botão pressionado. Ou apago com a tecla do teclado backspace ou delete. Aí eu vou digitar o telefone. Telefone é 11... Inventar um número aqui. Pronto, inventei um número qualquer, digitei o telefone. Volto na ferramenta texto, clique e arrasto o telefone para a posição correta do telefone. Tá? Aí eu volto no Apigobaldo, arrasto mais para o centro, mas eu quero aumentar. Clico no drop-down de tamanho, aumento. Arrasto ele para cá. E agora eu quero colocar os itens com que eu trabalho. Clico no telefone, arrasto para cima e aperto com o botão direito. Aí eu vou diminuir esse tamanho aqui, vou deixar ele menor, eu vou dar 2 cliques sobre o telefone, o texto, vai transformar no cursor, né? Aí eu vou clicar e arrastar, selecionar esse texto todo e colocar os itens com que eu trabalho. Vamos supor que o Apigobaldo trabalha com aluguel de brinquedos. Então vamos colocar pula, espaço, cama elástica, cama elástica, carrinho de pipoca, vamos considerar que sejam esses. Volto na ferramenta seleção, eu vou colocar ele mais ou menos nessa posição aqui embaixo, e vou clicar, novamente vou duplicar aqui em cima, arrastar e duplicar, e vou mudar um texto aqui, vou colocar assim, aluguel de brinquedos. O texto abaixo do Apigobaldo vai estar escrito aluguel de brinquedos. Eu vou arrastar ele aqui para baixo do Apigobaldo, numa posição específica e vou deixar um pouquinho maior. Cama elástica, carrinho de pipoca eu vou colocar mais para cima. Por enquanto não vou trabalhar alinhamento, tá? Eu vou explicar para vocês depois, mas tentem deixar o endereço mais centralizado, tá? Porque ele tem que ficar centralizado, não pode ficar desalinhado, senão fica feio, tá? E os dados aqui também. Nessa aula só isso, porque depois tem como você fazer isso aqui corretamente. Até eu vou explicar para vocês. Ó. Se você der 2 cliques na ferramenta retângulo rapidamente, ele cria um retângulo em volta da sua área de trabalho. Vou voltar na ferramenta seleção, clicar no texto do telefone, com ele selecionado, aperto Shift e clico no fundo. Aí com os 2 selecionados, aperto C. Aí o telefone vai centralizar exatamente na tela. Aqui, os tópicos, a mesma coisa. Seleciono os tópicos, aperto Shift, clico no fundo, primeiro o tópico, depois o fundo. Aí aperto C, ele centraliza, tá? E o Apigobaldo, a mesma coisa. Eu vou apagar o fundo. Agora eu quero colocar algumas imagens aqui de brinquedo.
Então, eu vou arrastar aqui para baixo os tópicos e vou colocar entre o nome, a Pigobaldo, e os brinquedos. Para isso, eu vou lá no Google e vou digitar, por exemplo, cama elástica. Enter. Aí vai aparecer aqui uma listagem de camas elásticas. Eu venho em imagens, escolho uma imagem qualquer, localizei a imagem, botão direito, copiar. Volto no CorelDRAW e colo. Botão direito colar, ou Ctrl V no teclado, que é CTRL e V junto, ou aqui, editar, colar. Ela veio bem grande. Como ela já está selecionada, aqui na barra de propriedades eu posso mudar o tamanho dela. Ó. Eu posso colocar, por exemplo, 10% do tamanho atual. Diminuo ela aqui e com isso eu coloco um dos brinquedos aqui. Pula-pula. Eu posso também, cama elástica, pula, deixa eu voltar, que é a mesma coisa, né? Posso colocar aqui, por exemplo, escorregador. Vão aparecer várias imagens, eu vou pegar uma imagem, copio, colo lá no Corel. Estão vindo todas bem grandes, viu? A configuração padrão aqui para mim, pelo que eu estou vendo. Coloco um escorregador aqui e mais um brinquedo aqui só para fechar. Você pode também aqui em ferramentas, tamanho, você pode escolher um outro tamanho, bem grande ou menor. Se estiver vindo só pequeno, você pode colocar maior, tá? Agora para fechar, vamos colocar o que? Balanço. Aqui, ó, tem um aqui bom, ó, escorregador com balanço. Copia, vou no Corel, cola, coloco ele menor, 10% do tamanho atual. Posso diminuir mais aqui na alça de seleção e coloco ele à direita. Se eu quiser mudar a cor, posso colocar o Pigobaldo, aluguel de brinquedo de uma outra cor. Aqui, pula-pula, telefone, coloco. É só eu clicar sobre o texto e vir aqui nas minhas cores e escolher uma cor. Se ela não estiver visível aqui na tela, eu clico aqui nessa setinha para baixo, aqui, ó, paleta RGB, e mostram todas as cores. Aí eu posso colocar a cor que eu preferir, tá? Telefone a mesma coisa. Só clicar e escolher a cor. Com isso, eu criei uma arte de um cartão de visita muito simples, muito rápido. Demorei mais porque eu estou explicando para vocês. E bonita. Você viu como é que é muito fácil criar essa arte inicial aqui que vocês estão criando. Então, bons estudos e até a próxima aula.